Olá, meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho de uma ferramenta que eu utilizo no dia a dia, que é o Kate. O Kate, ele é um editor de texto, ele é bem parecido com o bloco de notas, só que ele tem algumas vantagens, né, que tu consegue estilizar de acordo com a linguagem que tu está utilizando, tanto de programação, quanto marcação, quanto o tipo de arquivo, né, CSV, JSON e assim por diante. Então é uma ferramenta que eu utilizo bastante. Eu, no dia a dia, utilizo bastante também o bloco de notas, só que em alguns casos eu acho muito mais interessante utilizar esse editor, né? Também utilizo algumas IDEs, por exemplo, ali uma delas que eu utilizo é o VS Code. Então ele é mais multipurpose, assim, né? Então consegue utilizar várias linguagens ali dentro, né? E aí o Kate eu uso mais no sentido de precisar editar, tem algumas funcionalidades que eu acho bem interessante. Certo? A primeira coisa que a gente vai fazer, então, eu vou gerar um dado aleatório aqui desse site, né? Mock Aru. Então, eu estou gerando um CSV aqui de 10 linhas. Então, eu vou fazer um preview, vou lá em raw, e aí vou copiar esse texto e colar lá no Kate. Então, eu vou abrir o Kate aqui, está instalado na minha máquina já. Deixa eu só tirar esse exibir aqui. E aí eu vou criar o quê? Uma nova seção. Certo? Vou colar aquele CSV aqui. E aí, quais as vantagens desse editor? Consegue utilizar um realce aqui, né? Então, por exemplo, aqui eu estou usando um CSV. Então, se eu marcar CSV, ele já vai trocar. Posso trocar o tema ali, né? Se eu quiser, deixar o tema dark. Posso voltar aqui, né? E aí trocar o realce aqui de acordo com o tema de cores, né? Então, eu consigo trocar ali. Certo? Tem as funções de substituir e localizar, que nem no CSV. No Ctrl F aqui, por exemplo, eu posso trocar todas as vírgulas por ponto e vírgula. Então, eu posso localizar tudo, substituir tudo. Está substituído. Aí agora pode ver que ele já não marca o texto aqui, porque ele já é um CSV com outro delimitador. Então, eu posso vir aqui em ferramentas, realce, outro, e aí eu coloco que é um separador ponto e vírgula. Tá aqui meu arquivo, certo? Outra coisa que é interessante aqui é que ele tem um módulo seleção por blocos. Então, se eu clicar Ctrl Shift B, pode ver que vai ativar aqui o bloco inserir. E aí eu consigo selecionar por bloco, né? Vamos dizer que eu queira identar tudo isso aqui. Consigo identar isso aqui, né? Selecionei todas essas primeiras linhas. Quero adicionar um comentário aqui, ó, tudo alinhado. Consigo adicionar, né? Comentário. Vou dar um Ctrl Z. E aí, por exemplo, esse modo de seleção de blocos aqui é interessante, porque consegue editar em bloco, né? E aí, para arquivos muito grandes, isso é interessante. Por exemplo, aqui, eu quisesse trocar de outra forma aqui, mais manual, né? Esses ponto e vírgula por vírgula, eu consigo selecionar por blocos aqui, que fica bem interessante. Então, isso serve para várias questões. Certo? O que mais que eu posso fazer aqui é utilizar outros arquivos, né? Por exemplo, eu posso escrever numa linguagem de marcação que eu utilizo bastante, que é o LaTeX. Então, deixa eu só desativar o modo de inserção de bloco. E eu vou centralizar um texto aqui, por exemplo, nessa linguagem de marcação. No LaTeX a gente usa o Bagging Center e o End Center. E aí aqui o que eu posso fazer? Venho em ferramentas, realce, marcação, que eu estou usando uma linguagem de marcação. E aí eu coloco o LaTeX, que ele já se centralizou. Já mudou a estilização. Consigo ver aqui o tipo de linhas, né? Consigo salvar em formatos de scripts e carregar esses scripts também, direto aqui nele. Outra coisa que eu poderia fazer aqui, né, é escrever um script em Python. Carregar duas bibliotecas aqui. Aí dentro dessa segunda biblioteca da visualização, a primeira é de manipulação de data frames, né? A segunda é de manipulação de visualização de dados, mas eles têm umas
uns datasets built-in. Então, eu poderia utilizar SNS, load, dataset, tips, que é o dataset de gorjetas. E aí eu posso pedir para visualizar as 10 primeiras linhas, por exemplo. Isso aqui é os dados. E aqui é o resultado das primeiras linhas. Vou lá em configurações, ferramentas, e aí vou lá em scripts. E eu posso selecionar Python, por exemplo. Então tem uma série de linguagens de programação, de marcação, alguns arquivos também, como JSON, a gente consegue ver aqui. E aí tem todas as opções. E aí se eu quisesse, por exemplo, aqui, ó, adicionar um ponto e vírgula no final, vamos dizer que tivesse tudo alinhado aqui, ó. Vou dar um print. E aqui eu vou dar um tail. Se eu quiser selecionar ponto e vírgula aqui, eu posso dar um Ctrl Shift B, selecionar por bloco e adicionar aqui, certo? Então eu consigo fazer várias coisas aqui nesse tipo de editor. Então a função eu utilizo muito em função de conseguir marcar a linguagem que eu estou trabalhando e também nesse módulo de seleção de bloco, né? Que aí é bem interessante, dependendo da situação que a gente está enfrentando. Certo? É isso que eu tinha para esse vídeo. Se já conhecia a ferramenta, comenta, compartilha. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado.